Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Qual é a melhor seguradora? Qual é a maior oportunidade no momento atual entre essas duas seguradoras bem conhecidas aqui do mercado? Então, nesse vídeo eu fiz um apanhado de informações para sanar as suas dúvidas de qual seria a melhor seguradora para sua carteira de investimentos ou carteira de dividendos para o seu perfil de investidor. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como esse. E também deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo. Primeiramente, vou começar com Caixa Seguridade, onde ela atua no ramo de seguros, acumulação e distribuição. Em relação aos seguros, ela é líder do seguro habitacional, segundo maior player no seguro residencial, também trabalha com vida, prestamista. E o ramo de seguros representa 45% do resultado da seguradora. Enquanto na parte de acumulação, isso representa 28%, ela é o terceiro maior player de previdência e a distribuição é a corretagem de todos esses serviços. Lembrando que o seguro habitacional é um seguro obrigatório por lei e possui duração de longo prazo. Então isso já atua em favor da Caixa Seguridade. E lembrando que o controlador da Caixa Seguridade é a Caixa Econômica Federal, que é líder absoluto no crédito habitacional, com mais de 67% de participação no mercado. Então isso já faz com que a Caixa Seguridade ganhe ali de tabela esses prêmios emitidos em relação aos financiamentos imobiliários, porque seguro habitacional é obrigatório por lei. E quando falamos aqui de BB Seguridade, a BB Seguridade, ela também é uma seguradora, mas em outro ramo. O maior ramo de atuação da BB Seguridade é na parte do seguro rural. Ela também atua fortemente no seguro prestamista, em previdência, ela é um dos maiores players de previdência do nosso país e seguro de vida. Então vocês podem ver que as duas seguradoras têm leves semelhanças, mas atuam em cenários totalmente diferentes. A BB Seguridade é o ramo rural e a Caixa Seguridade é o seguro habitacional. Quando olhamos para a lucratividade da Caixa Seguridade nesse primeiro TRI de 2026, ela cresceu em 13,2%, enquanto da BB Seguridade cresceu em mais de 11,2%. Quando olhamos para os negócios seguros, que é a principal linha das duas empresas, podemos ver certas diferenciações já no curto prazo. Os prêmios emitidos, que geram a principal linha de receitas nos próximos anos, na Caixa Seguridade, não estão caindo na parte de seguro habitacional, que é a sua principal linha. Vocês podem ver aqui que cresceu mais de 13% em relação ao ano passado, enquanto as linhas como seguro de vida e prestamista estão apanhando bastante, porque elas são linhas que são afetadas diretamente pela taxa de juros, assim como a parte do seguro habitacional, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Já quando olhamos para a BB Seguridade, isso muda um pouco agora no curto prazo. Vocês podem ver aqui que os prêmios emitidos no primeiro TRI de 2026, a parte rural da BB Seguridade vem apanhando bastante, uma queda de 1,6%, e isso já afeta diretamente o curto prazo da BB Seguridade, diferente da Caixa Seguridade, onde vocês viram que ela cresceu mais de 13% na sua principal linha, enquanto a BB Seguridade está tendo queda ali no curto prazo na sua principal linha. E a parte de vida e prestamista da BB Seguridade também vem apanhando bastante, por conta que ela é uma linha que é totalmente dependente ali dessa taxa de juros. Então vocês podem ver que as duas seguradoras apanham em relação à vida e prestamista, principalmente por conta da taxa de juros. E toda seguradora capta esses prêmios emitidos e deixam eles em renda fixa, gerando assim o chamado resultado financeiro da seguradora. Em relação à Caixa Seguridade, a sua fatia de lucro líquido que veio em relação ao resultado financeiro foi de 32% nesse primeiro TRI de 2026, enquanto mais 68% veio do resultado operacional da empresa. Quando olhamos para a BB Seguridade, 22,8% do seu lucro veio do resultado financeiro. Vocês podem ver que tem uma diferença aqui menor na BB Seguridade. Ela possui menos resultado financeiro do que comparado diretamente à Caixa Seguridade. Mas um ponto bastante importante de atenção que eu já falo em vários vídeos é que a Caixa Seguridade possui um elemento cíclico em relação aos novos financiamentos habitacionais. Vocês podem ver aqui esses dados eu coletei da ABCIP e do Banco Central, onde vocês podem ver as unidades totais financiadas com recursos da poupança versus a taxa Selic. Em ambientes de queda de juros, como aconteceu lá em 2002 até 2017, basicamente, vocês podem ver o forte crescimento nas unidades financiadas. Quando existe um cenário de alta de juros, que foi esse cenário de 2013 a 2016,
vocês podem ver que as unidades caíram de forma bastante acentuada. Quando a taxa de juros depois foi cortada, aconteceu essa explosão de unidades financiadas ali em 2020, e agora, com o aumento das taxas de juros, essas unidades caíram fortemente. Então existe esse elemento cíclico aqui na Caixa de Seguridade, então ela possui 2 vezes mais ciclicidade em relação à taxa de juros. Além daquela parte de vida e prestamista apanhar na Caixa de Seguridade, tecnicamente, a parte de prêmios emitidos no seguro habitacional, mesmo estando forte no curto prazo, ela poderia estar mais forte ainda em um cenário de juros mais baixos. Porque, obviamente, o cenário de juros mais baixos faz com que o financiamento habitacional seja mais fácil de ser adquirido devido às baixas taxas de juros. Então, esse cenário é desfavorável à Caixa de Seguridade, mas mesmo assim, ela ainda continua, como vocês viram nos slides passados, ela continua ainda com um forte crescimento na sua principal linha, que é permitido no seguro habitacional. Enquanto isso, a BB Seguridade, ela também tem a sazonalidade em relação à taxa de juros, mas ela tem uma sazonalidade a mais, uma parte mais cíclica, que é diretamente ligada às commodities agrícolas. Nesse gráfico aqui vocês podem ver a lucratividade da BB Seguridade com os lucros aqui em dólares versus os preços da soja. Eu coloquei o preço da soja porque é uma das principais commodities agrícolas do nosso país e vocês podem ver a ciclicidade que existe nessa commodity. Existe sempre ciclos de alta e ciclos de baixa e atualmente estamos no ciclo de baixa dessa commodity. Mas vocês podem ver que em ciclos de alta, logo em seguida, a BB Seguridade cresce fortemente os seus lucros. Quando existe ciclo de baixa, a BB Seguridade cai fortemente nos lucros. Quando acontece ciclo de alta na soja, logo em seguida, o lucro da BB Seguridade explode e agora, no ciclo de baixa, vocês podem ver já a desaceleração na lucratividade da BB Seguridade. Possui esse elemento cíclico a mais do que a Caixa de Seguridade. Então, no cenário onde as commodities estão mais complicadas de preço e esse produtor rural está com menos margem, pega menos seguros em relação à sua safra, porque basicamente ele nem está tendo lucros com a sua safra. Muitas vezes ele está tendo somente prejuízo por conta que os custos estão elevados, mas a margem é baixíssima ou negativa. Então esses cenários desfavorecem o seguro rural no curto prazo, o que não acontece quando existe um cenário de alta nos preços das commodities. Então existe essa ciclicidade dupla aqui na BB Seguridade, além das taxas de juros que afetam o vida e o prestamista, existe também como está o setor agrícola e as margens desse produtor rural. Então depende altamente dos preços das commodities agrícolas estarem elevados. E aqui vocês podem ver também, em relação à Caixa de Seguridade, o crescimento anual médio dos seus dividendos, onde vocês podem ver que os dividendos cresceram em 159% desde 2020. Isso foi um crescimento anual médio de mais de 21% ao ano nesses últimos 6 anos. E quando olhamos para uma janela mais longa, antes do IPO da Caixa de Seguridade, eu coletei aqui os dados apenas de 2017, porque era até onde tinha, porque 16 só tinha 3 trimestres. Aí vocês podem ver que o crescimento anual médio desde 2017 foi de 17% ao ano na lucratividade da Caixa de Seguridade. Então vocês podem ver que a lucratividade da Caixa de Seguridade tem menos quedas do que em comparação à BB Seguridade, porque obviamente a BB Seguridade tem essa parte mais cíclica do balanço, como eu expliquei anteriormente para vocês. E quando comparamos com o BB Seguridade, vocês podem ver que desde 2020 os dividendos cresceram em 223%, o que nos dá 26% de crescimento anual médio nesses últimos 6 anos. Obviamente isso foi bem de acordo com aqueles elevados preços das commodities agrícolas que aconteceram lá em 2021 e 2022. Isso favoreceu esse forte crescimento. A BB Seguridade coletou o ciclo positivo ali no curto prazo e agora ela está num ciclo de baixa das commodities agrícolas, então isso afeta diretamente o crescimento do curto prazo da empresa. E quando olhamos desde 2017 em relação à lucratividade da empresa, ela entregou 11% ao ano de lucratividade desde 2017. E vocês podem ver aqui como o lucro dela fica vários anos de lado, principalmente em cenários onde as commodities agrícolas estão em preços muito baixos, como são esses cenários aqui que eu mostrei para vocês. Observem que foi o cenário de 2014 até 2020, e é exatamente esse mesmo cenário onde ficou de lado a lucratividade da BB Seguridade. Foi de 2014 a 2020 que essa lucratividade ficou de lado. Então ela é afetada diretamente pelas commodities agrícolas. E em relação à expectativa de lucratividade
para 2026 a 2028 da Caixa Seguridade. Vocês podem ver que o mercado espera um crescimento em média na faixa de 8 a 9% para os próximos anos até 2028, onde, se olharmos em relação ao lucro por ação para 2026, o mercado espera 1,57 de lucro por ação, para 2027 1,72 e para 2028 1,86. Em relação aos dividendos, vocês podem ver que eu considerei aqui 90% de payout, que é em média o que a Caixa de Seguridade paga. Então, para 26, 1,41, para 27, 1,55 e para 28, 1,67, o que nos dá 8,1% de dividend yield, quase 9% de dividend yield e quase 10% de dividend yield para 2028. E o PL rodaria na faixa de 11 vezes até 9,37. Então vocês podem ver que o mercado possui uma precificação maior para a Caixa Seguridade, porque os lucros dela oscilam menos do que a BB Seguridade, por conta desse efeito mais cíclico da BB Seguridade. Então, vocês podem ver que existe um prêmio a mais em relação à Caixa Seguridade, porque ela entrega um crescimento de lucratividade mais constante e menos ciclicidade no seu balanço. E quando olhamos para a BB Seguridade, o mercado espera uma queda nos lucros para 2026 na faixa de 7%, com o lucro por ação de 4,34. Para 2027, eles esperam um crescimento bem pequeno de 1,38% para 2027, com lucro por ação de 4,40, e para 2028, um crescimento de 5% em relação a 2027, 4,63 de lucro por ação. Considerando 85% de payout em todas as linhas, vocês podem ver que o dividend yield fica na faixa de 10,76 para 2026, 10,91 para 2027 e 11,48 para 2028. Quando olhamos a precificação, o PL da empresa, ela fica na faixa de 7,9 a 7,4 quando olhamos para 2028. Então o mercado bateu fortemente nos últimos meses na BB Seguridade e não está reprecificando o papel em relação à sua média histórica de precificação em relação ao preço sobre lucro. E vocês podem ver exatamente aqui, onde a média de precificação da BB Seguridade desde o seu IPO, a mediana, retirando essa grande distorção do IPO, vocês podem ver que foi de 12,7 vezes de preço sobre lucro, enquanto na Caixa de Seguridade fica na faixa de 12 vezes. Hoje a Caixa de Seguridade é negociada a 12,4, sem projetarmos o crescimento dos lucros, e a BB Seguridade na faixa de 7,2. Então vocês podem ver que é uma raridade a BB Seguridade estar cotada nessas precificações, porque em geral ela deveria estar sendo cotada na faixa de 12 vezes. Mas o mercado vem penalizando ela, principalmente pelo baixo crescimento de lucros no curto prazo. Eu acredito que o mercado espera uma melhora da parte das commodities agrícolas para assim começar a reprecificar o papel nos próximos anos. Vamos ver se isso realmente acontece nos próximos anos. Mas foi exatamente isso que aconteceu lá em 2021 e 2022. Então vamos ver se isso realmente pode acontecer nos próximos anos. E olhando aqui diretamente para o PL da Caixa de Seguridade, como tem um histórico menor, vocês podem ver que mesmo assim, raras vezes a Caixa de Seguridade foi cotada a menos de 10 vezes de preço sobre lucro. E eu já fiz vários vídeos, principalmente no ano passado, nessa época, quando a Caixa de Seguridade estava negociando a menos de 10 vezes lucro. Então, se você vê essa seguradora negociando a 10 vezes lucro, pode ser uma boa oportunidade para aumentar posições ou montar posições nessa seguradora. Em geral, a precificação atual está bem em linha com o passado. Então, praticamente a Caixa de Seguridade estaria no preço, um pouco descontada agora no curto prazo. E vocês podem ver exatamente isso aqui em relação ao meu preço teto. Meu preço teto para a Caixa de Seguridade é 18,50. Vocês podem ver que eu tenho apenas 6% de margem de segurança nesse preço atual de 17,43. O dividend yield, vocês podem ver que fica aqui nessa faixa de 8,5 a 9,3 para 2026 e 2027, e o PL fica na faixa de 10,7 a 9,8. Então, se olharmos para o ano que vem, a Caixa de Seguridade já estaria abaixo de 10 vezes lucro. Então, se você tem uma visão de mais longo prazo, acredito que realmente vão acontecer cortes de juros para aumentar ainda a quantidade de financiamentos habitacionais e aumentar a emissão de seguros habitacionais, pode ser que a Caixa de Seguridade seja uma boa opção. Eu, pessoalmente, tenho Caixa de Seguridade na carteira, mas espero os preços abaixo de R$17, R$16,50
pode ser que eu já comece a aumentar novamente. A última vez que eu aumentei minhas posições em Caixa de Seguridade, eu comprei ela entre a faixa de R$ 13 a R$ 14. Foram os preços que eu comprei a seguradora. Então isso já faz quase um ano. Esse preço já é do passado. Então agora o novo preço seria na faixa de R$ 16, mais ou menos. Por isso que eu estou falando aqui onde eu começaria a aportar novamente na Caixa de Seguridade. Lembrando que ela é uma das maiores posições aqui da minha carteira. Em relação à BB Seguridade, eu não tenho mais BB Seguridade na minha carteira, eu já tive no passado e eu vendi para aumentar minha posição em Caixa de Seguridade. Vocês podem ver aqui meu preço teto é de R$ 40, 16,86% de margem de segurança. Meu dividend yield é um pouco mais elevado porque eu considerei 90% de payout, que foi o que ela pagou no ano passado. Pode ser pelos problemas do Banco do Brasil, ela pague essa faixa mais elevada de payout. Então, ela entregaria na faixa de quase 12% de yield para os próximos 2 anos. E quando olhamos para o PL, fica ali naquela faixa que eu mencionei para vocês, na faixa de quase 8 vezes de preço sobre lucro. Então, a lucratividade realmente vai ficar de lado no curto prazo, e é por isso que existe prêmio na Caixa de Seguridade. Porque para e pensa, imagina se acontece mais 5, 6 anos de lucro de lado na BB Seguridade. O quanto de crescimento a Caixa de Seguridade vai ter entregue nesse período, se a Caixa de Seguridade crescer apenas 8% ao ano, enquanto a BB Seguridade não está nem crescendo direito. É por isso que hoje o mercado premia a Caixa de Seguridade e não a BB Seguridade. Esse é o fator principal que você tem que entender nas duas. Você aguenta esperar lucros de lado e uma recuperação desses lucros pela melhora da parte do agro, ou você já espera possíveis cortes de juros que já vão melhorar a Caixa de Seguridade no curto prazo, e ela vai continuar entregando crescimento de mais de 10% para os próximos anos, o que é bem provável. Essa balança que você tem que fazer. Uma está tendo mais dividendos no curto prazo, mas outra entrega mais crescimento. Então, se uma tem mais dividendos, mas não está crescendo direito no curto prazo, e a outra tem crescimento, mas paga um bom yield no curto prazo, pode ser que daqui 5 anos a Caixa de Seguridade estaria pagando bem mais em relação ao que a BB Seguridade estaria pagando. Fora a apreciação das cotações. Então é essa balança que você tem que fazer em relação às duas empresas. Eu não tenho BB Seguridade porque eu tenho uma grande posição em Banco do Brasil, e lembrando que o Banco do Brasil possui 68% da BB Seguridade. Então, indiretamente, eu já tenho BB Seguridade na minha carteira, por isso que eu não fico correndo para comprar BB Seguridade no curto prazo. Eu prefiro aumentar minhas posições caso o mercado dê oportunidade em relação à Caixa de Seguridade. Essa é a minha visão, você não precisa ter a mesma visão que a minha. Já deixa aqui o comentário se você tem uma visão parecida ou qual é o tipo de visão que você tem em relação a essas duas empresas. E quando olhamos para a parte técnica da BB Seguridade, vocês podem ver que ela veio respeitando esse longo canal lateral desde o seu IPO, ela praticamente está de lado. Quando retiramos os dividendos, quando não tem o reinvestimento de dividendos aqui na cotação, você pode ver que quando eu coloco o ajuste por dividendos, ela cresceu nas cotações, mas retirando, ela ficou de lado lá desde 2014. E recentemente ela tentou romper esse canal e falhou e novamente está tentando. Vamos ver se ela consegue romper esse canal aqui para cima. Caso consiga voltar nos preços de R$ 42, obviamente vai precisar de melhora na parte dos prêmios emitidos para o seguro rural, para o mercado se animar mais com a seguradora. Caso a situação ainda fique ruim, eu acredito que ela deve rodar ainda na faixa desses R$ 35 a R$ 32 nos próximos meses ou até ano. É um cenário aqui para a BB Seguridade. Enquanto para a Caixa de Seguridade, vocês podem ver que ela subiu forte lá em 2022, e depois fez esse longo canal lateral aqui na seguradora. Rompeu esse canal e atualmente está rompendo para baixo esse outro canal e está bem segurando nessa linha aqui dos 17,64 do Fibonacci. Então pode ser que as caixas de seguridade até volte para esse canal lateral, o que seria excelente. Seriam os preços que eu falei que seriam bons preços para eu começar a aumentar minhas posições novamente, abaixo dos 16,50 mais ou menos. Então, sigo aqui acompanhando Caixa de Seguridade e vamos ver o que o mercado vai dar de oportunidades para a gente nos próximos meses. Se voltar para o canal, existe a chance da Caixa de Seguridade voltar ali para a faixa dos R$ 20, que foi o que ela chegou ali no dia 14 de abril. Então vamos acompanhando aqui Caixa de Seguridade também. É isso, pessoal. Um vídeo bem completo aqui em relação às duas empresas. Foi um vídeo breve, mas bem completo, com muita informação. Então eu só peço para você deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo, porque você viu que teve muita informação nesse vídeo. Comenta qual das duas seguradoras você tem na sua carteira, e eu já falei tudo que eu tinha que falar. Não tem muito mais que eu falar agora no curto prazo em relação às duas seguradoras. São duas boas empresas,
Uma possui mais ciclicidade e a outra menos. É o cenário aqui no curto prazo para as duas empresas. Então já deixa aqui o seu comentário em relação a essas duas empresas, qual você tem em carteira, qual você anda comprando, qual você vendeu, deixa aqui no comentário. E se você for novo por aqui e gostou desse tipo de vídeo, se inscreva nesse canal para você receber mais vídeos como esse. Por esse vídeo é só, meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.